Este caso é sobre uma jovem que, enquanto manuseava uma arma de fogo, na frente do Sr. Hash, disparou a arma e tragicamente se matou instantaneamente. E para piorar, o Sr. Hash acreditava que seria culpado pela morte dela, já que a arma era dele. E o divórcio que estava pendente. Ele entrou em pânico e tomou uma série de decisões incrivelmente ruins. Mentiu para amigos e familiares. Ele levantou suspeitas. Ele foi alvo das autoridades e, eventualmente, foi processado pela morte dela. A acusação está tentando transformar a tragédia da morte de Crystal na farsa de processar o Sr. Rash pela morte dela. E ao final deste caso, meu colega, Merle Josse virá até vocês e pedirá que acabem com isso de uma vez por todas. Então, como chegamos até aqui? Então, no dia 8 de junho, Zachariah Rash buscou Crystal Rash na Climbing. E eles estavam passando por um divórcio na época. Eles tinham um julgamento de divórcio, uma audiência de divórcio marcada para agosto de 2024. E, em geral, seria o fim do casamento deles. Mas eles ainda passavam tempo juntos. Eles tinham filhos juntos e, de vez em quando, passavam tempo juntos. E nesse fim de semana, começando no sábado até a segunda e terça-feira seguintes, eles passaram um tempo no condado de Adams, perto de Wisconsin Dells, onde a avó dele tem alguns trailers em uma propriedade lá na floresta que é frequentada por todos os membros da família. E eles passaram um tempo juntos. Eles se comportaram como um casal. Eles foram até Wisconsin Dells, na cidade, passaram um tempo lá, comendo, aproveitando os Dells. Mas havia uma coisa que estava pairando no ar. Isso sempre esteve pairando no ar. Na verdade, isso tem pairado nos últimos 5 anos. E esses são os filhos que eles têm juntos. Eles não estão com eles. O estado de Wisconsin os tirou deles. E sem dúvida, Crystal amava seus filhos. E sem dúvida, ela também tinha uma data marcada para decidir o que iria acontecer com seus filhos. Será que ela poderá ficar com eles novamente? Ela vai conseguir a guarda deles de novo? Lembre que são crianças pequenas. Passaram 5 anos com uma mãe acolhedora criando laços. E seguindo em frente, a adoção estava em pauta. É um jogo de soma zero nessa opção. Alguém vai ficar com as crianças e alguém não vai. E no dia 11 de junho, eles foram juntos para Milwaukee, procurando conversar com alguns advogados. A Crystal tinha um advogado na época, mas vocês vão ver pelas pesquisas no Google que eles procuraram advogados em Milwaukee e que os registros dos celulares mostram que eles estavam lá. Eles não conseguiram entrar, pois não tinham horário marcado e não podiam só chegar em um escritório de advocacia pedindo reunião. E foi uma decepção de novo. E naquela viagem de volta para casa, algo aconteceu. Isaac não sabe exatamente o que aconteceu enquanto dirigia, mas ele tinha uma 9mm no veículo. E então, enquanto dirigia, a arma disparou. E então ele dirigiu para sua propriedade em Climbing e começou uma série de decisões incrivelmente ruins por causa de como parecia. E não parecia bom. Isto é uma arma de fogo. Isto é divórcio. Claramente foi a última a estar com ela. E ele entrou em pânico. Ele fez o que pôde para se livrar do corpo dela. Ele mentiu para amigos e familiares. Ele criou contas e mensagens falsas no Facebook. Ele mentiu para a polícia, sem dúvidas. Sem dúvida. Tem muita coisa e ele usou o cartão bancário dela para lidar com o que estava acontecendo. Podemos concordar em muitos pontos neste caso.
E uma das primeiras coisas em que vamos concordar é que sim, de fato, Crystal Ross está falecida. Também vamos concordar que os restos mortais de Crystal Rush foram encontrados naquela propriedade na Wood Road, que é a N3251. E os restos mortais dela foram encontrados na vala de queima e também cobertos com ácido sulfúrico. Faremos poucas perguntas para várias dessas testemunhas. O antropólogo forense e o dentista vão depor sobre fatos com os quais concordamos. Teremos pouquíssimas, se é que teremos perguntas para essas testemunhas. Mas lembrem-se, este é um caso de homicídio doloso em primeiro grau. E há muita coisa sobre a qual não vamos concordar. O promotor já disse a vocês que a promotoria tem o ônus de provar o caso, além de qualquer dúvida razoável, cada elemento do crime. E ele mencionou duas palavras importantes em suas observações iniciais. Primeiro, que o Sr. Ross causou a morte de Crystal Ross. Segundo, que ele causou a morte dela intencionalmente. A promotoria não tem nenhuma prova direta sobre o que aconteceu em relação à morte dela. Será baseado em evidências circunstanciais. Não há nenhuma testemunha ocular do que aconteceu que eles vão apresentar. Não existe vídeo do disparo e da arma sendo acionada. Não há nenhum áudio disso. Então eles vão montar um quebra-cabeça para você, ou uma tentativa de fazer isso, mas você vai perceber que faltam peças. São justamente essas peças cruciais que faltam sobre o ocorrido. E até mesmo o promotor, nas alegações iniciais, diz: nós não sabemos o que causou a morte. E é para isso que estamos aqui. Causalidade e intenção. Agora, pode haver uma tentação, quando existem teorias concorrentes sobre o que aconteceu, de colocar as evidências de um lado e do outro. E meio que pesar e ver qual delas parece melhor, qual é mais correta. E isso seria totalmente apropriado em um julgamento cível, onde eles avaliam as evidências pelo que chamam de preponderância da prova. Qual lado tem mais evidências em comparação com além de qualquer dúvida razoável? Há 3 perguntas que quero deixar para vocês considerarem enquanto este caso está pendente e enquanto vocês estiverem ouvindo as provas. Qual o elemento do crime essa prova comprova ou refuta? Quando estamos falando especificamente sobre causalidade e intenção. Quando as testemunhas estiverem depondo, o que isso comprova e o que refuta? Número 2. A promotoria pode descartar que Crystal Ross atirou em si mesma? Se restar qualquer dúvida sobre a causa da morte, reflita, existe alguma dúvida persistente? Então isso é dúvida razoável. A promotoria não pode transformar essa tragédia em uma farsa sem a sua permissão. E ao final deste caso, meu colega vai pedir justiça. Ele vai pedir para vocês encerrarem essa acusação. Mas ele só pode fazer isso com cada um de vocês. E ele vai pedir pelo único veredito que é apoiado pela ciência e pelas provas. E esse é um veredito de absolvição nas acusações de homicídio. Obrigado.